Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou continuar indicando para vocês, compartilhando com vocês, aqueles livros que faz a gente esquecer que tem um mundo lá fora. E eu vou começar com A Seca. Esse livro aqui é o primeiro da autora publicado aqui no Brasil. Gente, e eu sou simplesmente apaixonado por essa história. Desde quando eu comecei a ler, desde a primeira página até a última, não teve nenhum momento que eu achei que foi enfadonho, que eu achei que a autora criou barriga, de jeito nenhum. Então aqui, numa cidade australiana, não chove há 2 anos, a seca é terrível, estão todos, né, daquele jeito, com aquele calor imenso, todo mundo com os nervos à flor da pele, e os reis são encontrados mortos. Parece que o pai matou a esposa, o filho, e depois suicidou-se. Ficou apenas a bebezinha. O Aaron Falk, ele volta à cidade depois de 20 anos, porque o rapaz, pai de família, que está morto, é o Luke, e eles eram amigos. Só que isso vai gerar uma investigação, vai trazer o passado de volta, numa história que prende a gente muito, porque nesse passado, aí a autora vai conduzindo, né, presente e passado, e nesse passado tem a história dos amigos, do Falk, do Luke, que é o pai, né, que cometeu, possivelmente, né, segundo a polícia acredita, cometeu a barbárie, e uma adolescente que morreu na época. E, gente, é uma história fantástica, que vale muito a pena. Se você não conhece, se você não leu, se você quiser dar uma oportunidade, eu tenho certeza que você vai ficar grudado na poltrona até virar a última página. Muito bom. Super recomendo A Seca. Um outro livro que eu recomendo para você, eu acredito que talvez você não tenha ouvido falar dele. Ele não é um livro muito recente, eu acho que ele é de 2006. Deixa eu confirmar aqui. Isso, ele é de 2006. Eu estou falando de O Assassino das Sombras. Esse livro aqui é simplesmente maravilhoso. Eu amo O Assassino das Sombras, já li ele 2 vezes, pretendo ler mais uma vez. E aqui o autor mergulha na lenda do Pé Grande. Campistas descuidados provocam um incêndio florestal. E isso desperta a ira de um primata, que seria o Pé Grande, porque o incêndio destruiu a família dele, né? Acabou com a família dele. Então ele parte por uma jornada de vingança terrível. Então pessoas começam a desaparecer. Primeiro um simples guarda florestal, depois alguém de maior importância. Quando essa pessoa de maior importância que desaparece, aí começam as investigações. O investigador que está cuidando ali, ele descobre uma pegada muito grande, fica na dúvida, será que ele fala a respeito e na verdade depois não é e ele vai cair no ridículo. Mas o Tai, ele tem certeza que o Pé Grande existe, que é ele que está exterminando essas pessoas, e ele vai colocar a vida dele, a carreira dele em risco para tentar provar que o Pé Grande realmente existe. E, enquanto isso, o Pé Grande vai se aproximando cada vez mais ali da região, das pessoas, da cidade, e vai tocando terror cada vez mais, e a gente fica assim, querendo terminar logo e ver como é que vai terminar a história, porque ele é realmente uma criatura muito perigosa e a gente não sabe como que os humanos vão conseguir lidar com eles quando eles ficarem cara a cara. E para atrapalhar tudo, uma repórter que mete o nariz e ela só quer uma história que vai alavancar a carreira dela, enfim. É uma história que vale a pena muito você conhecer. Se você não conhece ainda, eu super indico O Assassino das Sombras. Ele é um livro meio grandinho, ele tem 539 páginas, mas ele é dividido em mais de 80 capítulos, 81 capítulos, então são capítulos curtos, daquele jeito que a gente gosta, né? Porque eu, pelo menos, gosto muito de capítulos curtos, porque parece que a leitura fica mais ágil, a gente termina um capítulo e quer, não vou ler mais um, não vou ler mais um. Quando o capítulo é longo, eu, pelo menos, quando capítulos são longos, fico naquela, gente, acho que eu vou deixar para ler mais um capítulo depois. Mas quando é curto, é diferente. Mas O Assassino das Sombras, gente, mesmo se fosse capítulos longos, esse livro aqui, se você não conhece, vale muito a pena você conhecer. Eu super indico. Também indico para você um livro que eu gostei muitíssimo, foi o meu primeiro contato com o autor,
Estou falando de Dinheiro Sujo. E aqui o Jack Reacher, ele desembarca do ônibus e anda quilômetros a pé, debaixo de chuva, até chegar numa cidadezinha da Geórgia, uma cidadezinha modelo, uma cidadezinha onde não acontece assassinatos já há 30 anos. Só que assim que ele chega, alguém é assassinado. E claro, em quem vai cair a culpa? No Jack. Ele vai ser preso. Só que ele não é qualquer pessoa. E ele vai começar a investigar porque ele quer provar a inocência dele. E nessas investigações, segredos de uma conspiração gigantesca começam a vir à tona. E aí, gente, é ação e é suspense e a gente não quer parar de ler. Esse aqui já tem capítulos maior, ele tem 472 páginas e tem 34 capítulos. Então os capítulos são um pouquinho maiores, mas não tão grandes assim, né? Mas enfim, nada que atrapalhe a leitura também não, tá, gente? Porque esse aqui, a gente quer ler o próximo capítulo sempre, quer ler o próximo e não quer largar. Dinheiro Sujo, vale muito a pena. Se você não conhece o autor, eu indico você começar por esse aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Também quero compartilhar com você, indicar para você A Ilha. Esse livro aqui, o autor já publicou 2, né, aqui no Brasil. Esse aqui, e antes ele havia publicado A Corrente. Mas eu gostei muito mais desse aqui. A Corrente também é muito bom, mas esse aqui, ele é maravilhoso. Talvez as primeiras 40, 50 páginas não vai pegar você. Mas depois disso, meu amigo, eu duvido você largar esse livro. Aqui, um casal, o Tom, acho que é o Tom e a Heather, deixa eu ver aqui. Isso, a Heather e o Tom Baxter. Eles estão casados, o Tom tem 2 filhos e eles não se dão muito bem com a madrasta, e o Tom vai para um congresso na Austrália. E ele acha que é uma boa ideia levar a esposa, levar os filhos para ver se a esposa e os filhos, eles se entrosam, né? Eles passam a ter ali uma amizade. Na Austrália eles resolvem visitar uma ilha. E quando eles chegam nessa ilha, acontece um acidente. A partir daí, eles começam a ser caçados e eles têm que sobreviver num lugar que parece impossível sobreviver. Tem que escapar de uma equipe que quer exterminá-los a todo custo. E isso parece impossível porque eles são simplesmente moradores da ilha, conhecem a ilha, coisa que a família não conhece. E, gente, é simplesmente maravilhoso. Você não conhece, eu indico A Ilha, vale muito a pena ler. Você quer um daqueles suspense, ação, que você não consegue parar, que você quer continuar e que te faz ler com o coração acelerado, A Ilha é o livro. Também quero compartilhar com vocês o meu primeiro contato também com Harlan Coben. Não conte a ninguém. Então aqui nesse livro, o David, ele é casado com a Elizabeth e no aniversário de casamento deles, eles vão ali para um lago e tal. Só que no lago eles são atacados. O David cai no lago e a Elizabeth, ela é assassinada. 8 anos depois, 2 corpos são encontrados ali próximo do local do crime e a polícia vai suspeitar do David. E ele precisa então provar que ele é inocente, que ele não tem nada a ver com aquilo. Simultaneamente, ele recebe um e-mail estranho que só poderia ter sido enviado pela esposa. Mas, se ela enviou o e-mail, ela está viva. Se ela está viva, quem é que está morta? Quem é que está enterrado no lugar dela? E se ele foi atacado e caiu no lago, como foi que ele saiu de lá? Então ele precisa responder essas perguntas para provar a sua inocência, provar que não tem nada a ver. E o mistério, será que a Elizabeth está viva? Será que ela está morta? Será que foi ela que mandou o e-mail? Será que não foi? E enquanto ele tem que provar a inocência, ele tem que fugir de um assassino profissional que quer matá-lo a todo custo. E é ação em cima de ação, e você quer virar as páginas o tempo todo até chegar ao final. Eu fiquei apaixonado por Harlan Coben a partir daqui, e é um livro que eu não tenho medo de indicar, viu, gente? Não conte a ninguém. É um livro que realmente eu indico sem medo, porque é um livro muito, muito bom.
Não é um livro muito recente, ele é de 2001, mas aqui no Brasil acho que ele foi publicado em 2009. Deixa eu ver. Sim, é de 2001, mas aqui no Brasil publicado em 2009. Mas enfim, tirando o livro O Assassino das Sombras, que eu acho que é um pouquinho mais difícil de você encontrar, talvez você encontre só em sebos, em sebos virtuais ou em sebos, né? Mas os outros não, os outros são muito fáceis de você encontrar, mesmo Não Conte a Ninguém, do Harlan, que é um livro um pouquinho mais antigo. Enfim, são livros maravilhosos. Se você gosta desse tipo de leitura, tenho certeza que você vai amar todos eles. E com isso, eu me despeço, agradecendo você por ter ficado até aqui comigo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!